MDcast no ar, mais um episódio do portal MD News. A gente viu tantos casais esse ano se separando, Ivete Sangalo, gente famosa, gente bonita. Aquele casal que a gente pensava assim, meu Deus, era feito um pro outro e de repente veio a separação. O que talvez está acontecendo com essas pessoas? Acabou a nossa capacidade de suportar certas coisas? A gente tem deixado realmente os relacionamentos muito mais desgastados e a gente não consegue mais superar as crises? O que está acontecendo? E quando a gente chega perto dos 40, nós, mulheres, que vivemos na fase do up profissional, tudo de bom tá acontecendo na nossa vida, mas de repente a vida amorosa não tá seguindo o mesmo fluxo. Os filhos estão crescendo, a carreira tá exigindo cada vez mais. A gente tá falando de um problema que é feminino ou é masculino? Bom, para falar de tantos temas assim, eu não podia deixar de convidar uma especialista nisso, uma psicóloga, referência no Brasil, referência para muitas mulheres. Doutora Anaída Nicol. Que prazer estar aqui, Márcia. Doutora, quando eu tô vivendo uma fase difícil na minha vida, eu não contei isso nas redes sociais, mas eu precisava te ter hoje aqui. Por isso que eu insisti tanto pra Ana, pra te trazer hoje. Porque, na verdade, esse episódio não é pra ninguém, esse episódio é pra mim. Vamos lá. Com certeza, muita gente Mas muita gente vai se identificar. Porque eu tô com 38, vou fazer 39, já tenho um filho de 10, de um primeiro relacionamento. Tô no segundo relacionamento, onde a pessoa não tem filhos ainda. E a gente tá num 7 anos vivendo uma crise de relacionamento, a crise dos 7. E há um desencontro. Em que momento, doutora, geralmente, quando você ouve as pacientes, as mulheres que te procuram, em que momento um relacionamento começa a se perder, a desandar? O amor tá acabando ou não? Então, nem sempre, Márcia, sabe? Às vezes começa uma desconexão e a gente não sabe identificar muito bem o que está acontecendo, né? Então, por isso que tem que ter diálogo ou fazer uma terapia de casal, mas falar realmente o que está acontecendo. Porque é muito comum a gente se fechar e achar que o outro está vendo, está entendendo e tem que adivinhar o que você está sentindo, e não é assim que funciona. Mas os homens têm muita dificuldade, doutora, em falar sobre o que eles sentem. Sim. Por quê? Porque eles nunca foram estimulados a isso. A gente sim. A gente sempre falou de sentimento, a gente podia tomar banho com amiga, dormir com amiga. Homem, eu acho que tem uma educação muito mais rígida, onde muitas coisas não são permitidas, né? Eles têm sempre que se fechar, não pode chorar, não pode ter mimimi, não pode tanta coisa. Então, eles crescem mais fechados mesmo, eles são mais práticos, né? Se bem que eu conheço tanta mulher super prática, mas assim, eles não têm essa facilidade que a gente tem. Mas isso também dificulta a relação? Dificulta. Porque no meu caso, o que eu sinto é que quando existe uma crise na nossa relação, ele se fecha. E aí tem dias que ele passa uma semana sem falar o que ele tá sentindo. E eu fico tentando adivinhar, eu fico tentando resolver, e aí eu fico perdida. E quando ele resolve falar, talvez já tá até num processo maior dentro dele, que às vezes vem com raiva, vem com sobrecarga, porque deixou amontoar aquele sentimento. E talvez a desconexão vai acontecendo nesses pequenos momentos, e quando a gente vê o negócio já tá meio que... Às vezes sai do controle. Porque se a pessoa vai engolindo e não vai elaborando aquilo, não vai tirando a limpo, você vai chegando a conclusões só suas, baseadas nas tuas dores, nos teus traumas passados, e ele é a mesma coisa. E é assim que os caminhos se separam, muitas vezes, né? E às vezes tem amor ainda. Você sente que tem amor? Eu sinto que sim, mas eu tô muito cansada, doutora. Eu tô cansada, parece que eu luto só. Sabe esse sentimento de que eu tô indo sozinha, de que ele não vem, e de que sempre eu tô tentando salvar ele? Por que a gente tem essa impressão, nós mulheres que somos cuidadoras, de que a gente precisa salvar os homens, assim? Porque a gente é educada para fazer isso. Que a mulher é responsável pelo sucesso do casamento, porque a mulher é compreensiva, a mulher é empática, a mulher é mãezona, mas nós não somos mãe de marido, nem psicóloga de homem nenhum, sabe? E quando a gente tem uma dor e fala, não tô mais aguentando, a gente sente culpa.
né? Como se você tivesse mesmo que entender, porque homem é mais defasado nesse aspecto de sentimento. Então, eu tenho obrigação de entender porque eu tenho mais recursos para entender. E assim a gente vai se sobrecarregando. E por isso que chega essa estafa emocional e física mesmo. Você tá falando bonito, na verdade, enche o saco mesmo. Enche o saco você ter que correr atrás o tempo todo. Né? E quantas vezes a gente fica correndo atrás do rabo e o cara não se manca, não percebe, não faz um movimento e ainda te culpa. Exato, ainda sou eu a culpada por exigir. Porque parece, nossa, você sempre é que tá reclamando, você sempre é que tá exigindo, porque a gente demanda que eles pensem. Que eles vão profundo, que eles precisam... Que eles te enxerguem, inclusive, que eles nos enxerguem. Exato, né? A gente não é obrigada sempre a entender tudo e relevar tudo. Mas a gente faz isso. Como a gente que acaba pontua fazendo esses limites, isso. doutora? Falando claramente. Não tem. Por que a gente tem medo de falar? Começa já daí. Porque você não perde o que você não tem. Se já tiver acabado, não vai ser isso que vai pôr a perder. Mas pode salvar de repente, né? Porque eu quero, não vai sair daqui enquanto a gente não resolver. Eu quero entender o que é que está acontecendo. A gente pode tentar fazer isso? Vamos entender aonde a gente está se perdendo? Será que tem jeito de a gente se reencontrar? Vamos fazer isso? Vamos tentar? Se ele se recusar, Márcia, um homem que recusa esse convite é porque já não quer mais. Né? Só que muitas vezes o homem ele não recusa, porque o que acontece? Ele não tem essa coragem de dizer eu não quero. Depende da tua abordagem. Se você não deixar alternativa, como é que ele vai fugir? Fala, hoje nós vamos resolver, eu preciso entender porque eu não tô mais suportando isso. Ele foge, o meu foge. Foge pra isso, foge. Até... Então, por que foge? Ou porque ele não sabe direito o que está acontecendo, ou ele tem medo de meter os pés pelas mãos e falar besteira e ser uma coisa irreversível, né? Ou ele está enrolando. Sim. Não tem outra alternativa. Tem essas três, né? Porque tem que resolver. Você acha que a idade, por exemplo, eu tô perto dos 40, né? Ano que vem faço 40. A gente começa a ser mais exigente com as coisas também? Mais chata, assim, mais criteriosa? Ou a gente começa a se conhecer melhor e dizer, até aqui eu vou, até aqui não. Eu não suporto mais, isso aqui não dá. É difícil ainda uma mulher perto dos 40 fazer isso quando tá no casamento. Porque ela ainda bota fé, sabe? Você tá quase uma década com ele. Então, você vai dando muitas chances, mas é claro que já tem vários incômodos, né? Tem muita coisa já que não tá boa. Só que quando a mulher 40 a mais, 50 a mais, não é só que não tem mais homem, porque é a queixa que eu recebo o tempo todo. Ninguém me quer nada com nada, eu não consigo mais me relacionar. Mas não é só isso, é que a mulher também nessa idade, ela já não aceita qualquer coisa. Entende? Mas você ainda está naquela que, poxa... É meu marido, eu já tô com ele há 8 anos, 7 anos, eu vou tentar fazer dar certo. Mesmo vendo que tem coisa que ele já não tá gostando, você não tá gostando do que você tá vendo, em alguns aspectos. Né? As reações dele, o jeito como ele tá lidando com tudo isso, tá dificultando, você tá no escuro. E como é que eu vejo a luz? Então, você vai ter que acender. Eu mesma. Você vai ter que acender. Porque a não resposta já é uma resposta, Márcia. É que a gente reluta em admitir, mas se a pessoa não responde, te deixa no escuro... E eu não tô falando dele, não sei nem quem é teu marido, né? Mas se a pessoa te deixa no escuro deliberadamente, vamos dar um voto de confiança que ele ainda não sabe como chegar. Sim. Né? Mas se você chegar e falar para ele, não tá mais dando, a gente precisa conversar, a gente precisa resolver e entender o que é que tá acontecendo. Se ele falar que não dá, porque ele não sabe, que não... Agora, né? se Então, ele pedir você vai a minha pra uma ajuda terapia pra isso. Se você gostar dele, você vai ajudar, não vai? Sim. Se você quiser manter esse casamento, se eu você vai força, ajudar. Né, doutora? Porque também tem coisa que eu até quero, mas talvez eu não consiga. É que tem etapas. Vocês podem procurar uma terapia de casal. Nós já fizemos agora. Recentemente fui eu que procurei. Rolou. Só que na terapia de casal eu vi alguns sinais que já eram muito claros, que ficaram mais claros na terapia de casal. E aí eu fiquei assim... Mas você não falou pra ele? Não, falei pra terapeuta depois sozinha, numa sessão só com ela. E aí ela falou, mas ela acha que tem solução. Só que ele precisa acessar algumas
coisas. Tudo tem solução, desde que vocês estejam no mesmo barco. Ela falou, vocês não estão no momento no mesmo barco. Ela falou, vocês acham que vocês têm uma família? Vocês não têm. Porque cada um vive pra si, uma vida aqui, uma vida aqui. Isso é um Mas pouco... isso eu tenho visto muito. Isso que eu ia te perguntar, é um mal da nossa sociedade? É porque a mulher tem uma outra condição hoje, né? Ela vivia exclusivamente para o marido e para os filhos, né? Para a vida familiar. Sim. Hoje não, hoje ela tem tantas atividades, ela sempre foi sobrecarregada. Mas hoje ela tem também o lado pessoal dela, o lado profissional, aquela coisa toda. Então, dividiu, né? E como que faz dentro de casa, então, para manter essa relação? Não tem receita de bolo, eu sei, doutora, mas, por exemplo, é legal o casal ter um momento todo dia, ou pelo menos uma vez na semana, mesmo que tenha filhos. Tem alguma coisa que você diga que deixa isso um pouco mais fácil de não se perder? Tem que ter equilíbrio, porque o que eu mais vejo é assim, o homem até aceita que a mulher faça tudo isso, desde que ela não deixe a desejar em casa. Ela continua fazendo tudo o que ela já fazia e mais o que ela quer fazer da vida dela. Aí até eu, né? Teve um dia que ele falou assim, então, tudo que eu queria é que às vezes ter a minha mulherzinha aqui do meu lado 10, fazendo 20 bolinho minutos. de chuva. Aí eu virei e falei, tá, só que se a mulherzinha só vai funcionar se ela não estiver cansada, sobrecarregada. Então, ou você me ajuda no resto, ou a mulherzinha não vai existir. Não é isso, doutora? Você entende como tá difícil para alguns homens? Alguns, porque eu acho que muitos já entenderam, né? E a coisa progrediu, modificou. Mas tem homem que não entende, ele não quer ceder, ele quer a esposa, ele quer a mulherzinha dele em casa, ele quer aquela mulher, como se feminilidade fosse a mulher que fica lavando, passando, cozinhando, mesmo que ela tenha, ou ele dá todo o aparato, ela não precisa fazer nada, mas ela está à frente do lar, aquela coisa toda. Ela trabalha, mas o ideal é meio período, numa coisa leve para ela não se cansar, porque quando ele chega, ela quer que ela esteja cheia de tesão, linda de morrer, perfumadíssima. E não é a realidade de toda mulher brasileira, de toda mulher no mundo, eu acho. Né? E é da fantasia masculina? É do que foi ensinado? Não, é do que eles foram educados para ser assim. Nós também. A gente não era educada para fazer tudo? Sim, bonequinha, passar não sei o quê. Os brinquedos eram isso, eram coisas era panelinha, era cozinha, sim. Era vassourinha, aquela boneca. Tudo era assim. Os homens não, eram jogos interessantes, onde ele estimulava a imaginação. Não era? Sempre foi assim. E tem jeito deles, nesse momento, conseguirem acessar o que a gente está falando? Ou eles precisam se abrir para essa realidade? Não, eles precisam aceitar, porque eles não são idiotas. Porque eu tô vendo muita gente lutando eles entendem contra. o que está acontecendo, mas não é confortável para eles. Você entende? Porque eles foram... Eu acho que o homem foi mimado nesse aspecto, apesar de eu acho que o homem sofre. Eu acho, sinceramente, porque eles têm que ter uma postura sempre... Né, que não pode cair, não pode esmorecer. Eu acho que ele poderia relaxar mais. Né? E eu vou te falar, tem homem que relaxa e que chora, e tem mulher que olha e fala, eu não reconheço um homem. E você vê, tá uma bagunça. Tá bagunçado. O homem tá com dificuldade para entender e aceitar essa nova mulher, e as mulheres também. A bagunça principal é dos dois, então não dá para culpar nenhum não é nem só outro. Homem, não. Mulher também. O que a mulherada tá reclamando? A mulher reclama de um monte de coisa também, que ela acha que ela tem que ter os mesmos direitos. Depende do que direitos, né? Porque alguns direitos a gente lutou tanto para o homem não ter. Como é que a gente quer igual, né? Então eu acho que tem coisas assim que não dá para igualar. Sim. Né? Mulher no seu jeito, no seu estilo, o que dá para fazer sendo mulher. Sim. A mulher pode fazer tudo. Não sei se pode fazer tudo, nem homem. Né? Eu acho que a gente tem algumas reservas, algumas coisas que a gente tem que respeitar. Mas assim, tentar ser mais parceiro, não é competição. Ai, você chegou num ponto que eu acho que é crítico. Por que instaura competição num casamento? Às vezes sem perceber. Eu sinto que existe uma competição interna, principalmente quando você tem uma posição de destaque na mídia, quando você aparece muito. Eu tenho muita dificuldade com isso, por exemplo. E eu acho que é uma competição até, às vezes, inconsciente, doutora. Eu acho que incomoda, né? A fama, o dinheiro, a independência.
Isso incomoda. Se o homem não está preparado para isso, eu acho que ele se sente diminuído, incomodado. Eu acho que se sente. E é uma Porque questão de ele era um autoestima? problema que ele não tinha antes que enfrentar. A mulher não ficava em casa, né? Ou se trabalhava, a gente era o quê? Professora, não era? Você não aparecia Bailarina, muito. pianista, eram coisas... Não era uma coisa como é agora, né? Então, hoje a mulher ganha igual, a mulher se destaca, a mulher é muito criativa, né? Está sendo mais respeitada, porque antes não era, né? Hoje sim, ela está conquistando espaços, tudo. Então, tem homem que pode se incomodar com isso, sim. E a autoestima do homem é mais frágil do que a nossa? Não sei se é mais frágil, né? Mas depende. Tem homem de tudo que é jeito. Tem homem muito parceiro, muito legal com a mulher, que entende, que dá força, que estimula, que chega junto, fala para ela, vai viajar, você tem que viajar, você tem que fazer um curso, vá. Porque também o que eu vejo muito é isso. Se os dois trabalham fora, os dois têm um cargo e têm um curso, uma coisa muito legal para a carreira, a mulher fica e o homem vai. Verdade. E se a mulher fala que vai e tem que deixar os filhos com o pai, é um dilema. Como que se abandona? É visto como um abandono. Se teu filho ficar doente, como é que faz? Porque o marido não sabe pegar o filho e levar no médico? Sabe? Tudo gira em torno de culpa, como a mulher se sentindo culpada. E eu acho que isso desgasta qualquer relacionamento. E a rotina desgasta também, doutora? Destrói Depende o de amor? como você encara a rotina. Eu acho rotina uma coisa maravilhosa. Eu acho gostoso se ter uma rotina. Por exemplo, meu filho que trata de ansiedade, a primeira coisa que a psicóloga falou é rotina. E ele melhorou 100%. Ele precisa saber o que ele vai fazer daqui meia hora. Exatamente, melhorou super. Então, Rotina. né? Agora, rotina, a gente sempre associa a rotina a uma coisa chata, enfadonha. Não é. Sabe? É a mesma coisa que falar, ai, qual é a diferença de solidão e solitude? É muito diferente. Na solidão você sente abandono. E na solitude você aprende a curtir a sua própria companhia. Imagina, é radicalmente oposto. Né? E a gente, muitas vezes, se sente solitária, casadas. É Né? isso. E essa solidão na relação, quando você deita com a pessoa e você percebe, é o momento de você dizer, acabou? Quando que a gente consegue ter essa força interna? Porque assim, doutora, é muito difícil num casamento. Você vai vivendo as etapas, você vai suportando, não sei o quê. E aí, pra você tomar essa decisão consciente de que acabou, quando a outra pessoa não quer, é muito difícil por conta da culpa, de tudo que você investiu nessa relação, de todo o dinheiro, de toda a família. Socialmente, uma mulher separada, ela vale menos socialmente. As pessoas te olham diferente. Os amigos em tem comum. um luto social, Tem um que luto você começa a ser tirada fora. Tem uma história muito boa de uma Tem atriz. mulher que tem ciúme porque você acha que o marido vai... Porque é um desquitada. monte de coisa. E a minha psicóloga perguntou, o que dói mais se você separasse hoje? Aí eu falei pra ela que eu acho que seria um pouco dessa pressão social. E aí, engraçado, E os hábitos, né? Os hábitos, e eu falei, engraçado, eu me sinto mais segura com um homem do lado. Aí ela falou, mas nossa, você, uma mulher independente, segura, que veio lá de Belém do Pará, que segurança que ele te Mas até isso a gente tá demonizando também. Qual é o problema de você se sentir segura tendo um homem ao seu lado? Eu não vejo problema nisso. Que bom que eu tenho um homem que me faz sentir segura. Sim. O que não dá é para você ficar engolindo maltrato, sapo, porque você não sabe ficar só. É muito diferente. Mas há quanto tempo você já tá mal? Você já está segurando? Há quanto tempo? Acho que tem quase 1 ano, doutora. Então, não é pouco tempo. Não é pouco tempo, não. Né? Você vê que você já tá dando muito tempo aí. Eu falei pra ele que o resolver. meu copo parece que tá assim, ó, tá quase no fim da relação. Aí eu falei, se ele precisa me preencher um pouco, porque talvez eu sozinha não vá conseguir encher de novo. Porque eu tava me sentindo sozinha pra encher, entendeu? Mas quando ele percebe que você já tá quase jogando a toalha, ele fica legal? Então, aí hoje, exatamente hoje, eu falei pra ele que não dava. E aí ele, pela primeira vez, demonstrou tudo que ele nunca demonstrou
Porque pela primeira vez ele chorou e disse tudo que ele precisava dizer. Nós perdemos um bebê no ano passado. Pela primeira vez ele disse que aquilo abalou ele. Por que ele não disse 1 ano atrás? Exatamente 1 ano. Por que demorou tanto, sabe, pra ele falar coisas assim? Só que agora eu tô num desgaste tão grande que eu falei, beleza, a gente pode até tentar, mas talvez eu não sei se meu desgaste e meu cansaço vai suportar, sabe, doutora? Mas eu senti que pela primeira vez ele tirou a armadura. Tá. E chorou, e se abriu, e falou, me perdoa, eu Então quero. tem chance, Márcia, tem. Tem chance. Precisa ver o quanto você está disposta a... Até a minha terapeuta falou assim, beleza, não adianta você dizer que ok, e aí você continuar durona. Primeiro erro dele, você pá, em cima dele. Não vai funcionar. Como também não adianta ele chorar e continuar E fazendo continuar do mesmo fazendo as jeito. mesmas coisas. Então, agora é a hora. Vocês furaram um bloqueio, certo? Sim. Eu percebo isso como um furo naquele bloqueio, aquele muro. Sim. E agora não pode parar. Agora tem que continuar. Então, por que você chorou? Por que você ficou mal? Em que eu poderia te ajudar? Como que a gente pode se ajudar Sim. a dar a volta por cima nisso? Vamos namorar, Sim. né? Vamos fazer uma viagenzinha nós dois, que seja um final de semana. Ser leve, né? Ser Menos leve, cobrança. não precisa ficar fazendo DR o final de semana inteiro, né? Mas assim, quem você acha que tem mais medo de perder o outro, pela tua percepção? É engraçado, porque ele é mais durão, mas eu acho que porque a minha mãe, minha família, eu sou muito também passou, assim, eu choro e tal, mas eu já tava vendo o apartamento, eu já tava colocando o nosso à venda, e a ficha dele não caía. Eu acho que ele não tava levando a sério. Ele não tava levando a sério. Aí quando foi hoje que a corretora chegou batendo lá na porta, que ele sentiu. Não, então tá. Então, de repente, ele precisa de um choque, mas, né? Com a voltagem maior. Mas por quê, né? Aí ele até brincou e falou, porra, que doido, né, que eu sou. Podia ter falado. Eu falei, pois é, pra que tem que chegar nesse extremo? Pra você... Por que é tão difícil eles tirarem essa carapuça do homem, do machão? Se Existe sente o machão? fraco. Existe isso. Se sente frágil, ou, sei lá, se sente menos, perdendo, sabe, vulnerável. E muitos não aguentam sentir vulnerabilidade. Infelizmente. Isso que eu te falo que eu acho duro. Não é isso, não é bom, não é legal. É sofrido. É sofrido, porque pra gente é mais fácil mostrar as vulnerabilidades. Então, mas o que você tem que deixar claro é que agora você entende que ele não está indiferente, mas que você também já está desgastada. Então, que não dá para prolongar mais muito. Vai ter que falar. E eu falei, e ele respeitou e falou assim, tá bom, eu só quero te pedir mais a última chance pra gente tentar, e eu vou respeitar a sua decisão se daqui pra frente também acontecer algo que você não vá tolerar. Então, agora vocês dois têm que se dedicar a isso. É isso, eu acho que é uma Os dedicação... dois, não é só ele, nem só você. Não, Os dois. E quando tem uma criança também, que não é dele, mas é uma criança que tá lá, que é nossa família, e tem meu filho, o que me deu o start também, que o Gabi começou a ficar muito ansioso com isso, né? Com tudo, a rotina da casa muda, o Gabi me percebe a mãe que não tá feliz, Claro. então tudo isso foi me pegando, sabe? Falei, filho, não dá, né? Eu quero... e é isso, eu acho que a gente precisa muito também se acolher, né? Não se culpar tanto. Porque criança é criança, vai ter os problemas dela. Tudo que eu fizer, a criança vai ter o trauma, né, doutora? Não... Eu bato tanto nessa tecla como com as mulheres. Por que tanta culpa? Eu não sei, eu sou culpa zero. Culpa zero. A criança vai ter... Eu peço perdão se eu erro. Sim. Tranquilamente erro. Né? Mas assim, por que tanta culpa, meu Deus? E é engraçado, teve uma situação que aconteceu recentemente com meu filho. Eu não fumo, né? Mas o meu marido fuma. E aí, teve um dia que ele não tava em casa, eu não tô bem e tal. Falei, quer saber, o Gabi vai tomar um banho e eu vou acender o cigarro. E vou esperar o Gabi tomar. E eu fui, fiz isso, e o Gabi saiu do banho e sentiu o cheiro. O Gabi não gosta. Falou, mamãe, você fumou? Aí eu virei pra ele e falei assim, eu fumei, filho. A mamãe não é perfeita. A mamãe não tá bem. Aí ele me olhou e falou assim,
Tudo bem, mamãe, eu também não sou perfeito. Você quer um abraço? Que lindo. Aí eu quero. Aí ele, você quer conversar? Oh, Quer se você contar? tivesse outra idade, talvez. Mas ele é muito, né? E uma coisa do mal, fala que ele tem uma alma velha, assim. Ele parece em algumas situações muito maduro para a idade dele e tudo. Mas eu acho bonito esse homem sensível que eu tô criando. Sim. Talvez esteja também na responsabilidade de nós mães fazer as crianças acessarem homens, principalmente, para não repetir a realidade que hoje a gente vê. Não tenha dúvida. Quem cria homens não são mulheres. A gente repete o padrão do machismo. Sim. É um machismo estrutural mesmo. Nós temos atitudes machistas de vez em quando. Pode ver. Porque nossa, minha família Nossa. sempre foi muito machista. Minha mãe. Quando eu me separei, me desquitei na primeira vez, né? No primeiro casamento, ela falou, filha, volta para casa, você agora é uma desquitada. Como se fosse, sei lá, que doença. Falei, mãe, eu tenho 67 anos, mas eu sempre fui muito moderna para minha, sabe, para minha geração. Eu nunca entendi esses absurdos. Eu tinha que ser psicóloga mesmo. Desculpa perguntar, mas por que você se separou? Ele quis separar. Ele quis separar. Eu namorei o ginásio colegial, casei super novinha, o primeiro casamento, e eu contei isso já num podcast. Quando a gente decolou para a lua de mel, ele olhou para mim e falou, você não se arrependeu? Falei, do quê? Ele falou, de ter casado. Falei, não, eu não me arrependi. Você se arrependeu? Meu casamento acabou ali. Entende? Porque eu não dava. A gente ainda eu fiquei 7, 8 meses, aí a gente separou. Né? E para minha mãe aquilo foi um absurdo. E você é super jovem. Imagina, eu era super nova, tanto que eu tô no 3º casamento. Agora chega, tá bom já. Agora chega, né? Eu conversei com uma amiga que falou que só melhora no 3º. Não tem problema do mesmo jeito. É que você toca aquela tecla lá para muita coisa. Conforme a gente vai ficando mais velha, né, vai amadurecendo, tem coisas que já não pegam tanto. Eu acho que tem a ver isso. E o que você acha que mais as mulheres hoje estão reclamando dos homens? Da falta de disponibilidade, daquela coisa assim que não sabe quanto tempo vai durar. Os caras, é o que elas relatam, só que os homens também relatam isso para mim. Mas como eu tenho muito mais paciente mulher, né? O cara sai, fala que ama, 15 dias, dorme de conchinha, aí ele some. Aí quando ela vai reclamar, ele fala, mas a gente não tem nada. Como se dormir de conchinha e ficar e conviver, entrar na casa da pessoa, conhecer a família, fosse nada. É o que elas relatam que está acontecendo muito. Não há comprometimento. Eles não querem mais se comprometer, ter coisa séria. Ao mesmo tempo, nunca se casou tanto como agora. Todo mundo continua casando. Quer dizer, procuram relações monogâmicas, né? O relacionamento aberto, pelo menos na minha experiência, o que eu atendi, não rola muito, né? As pessoas continuam querendo exclusividade. As minhas amigas de 30 dizem que estão no mapa da fome. Que assim, ou é uma semana, ou é um príncipe uma semana, no outro já não muda a personalidade. E quando vê que você se apegou, aí que ele se afasta. Sim, porque ficam assustados. É aquela coisa daquela prateleira do amor, sabe? Eu acho que é muita oferta. Então, daqui virando a esquina vai ter uma melhor, uma mais bonita, uma mais gostosa, uma mais jovem. E com homens, de repente, acontece a mesma coisa. Mas e quando uma relação acaba, doutora, como é que a gente faz para retomar nossa vida como mulher? Porque muito eu me questionei para isso, né, também. Se eu decidir, nesse momento, encerrar, quem vai ser a Márcia a partir de agora? Vai ser a Márcia com toda essa bagagem dessa relação, óbvio, mas eu vou ter que retomar muitas coisas que talvez eu tenha deixado esquecidas ou de lado por conta dessa relação. Não há dúvida. Isso não tem dúvida. E você só vai saber quando você ficar sozinha.
Do que você abriu mão? O que você perdeu no meio do caminho? Teve outros ganhos, né? Também não é nenhuma tortura, mas muita coisa, com certeza, você deixou para lá. Porque quando a gente casa, o certo seria a gente entender que existe você, ele e os dois, mas a gente abre mão de muita coisa e fica simbiótico. Sim. O né? que é errado? Errado. Você muitas vezes abre mão dos teus amigos para ser amiga dos amigos dele, não é? Tem uma coisa assim, aí ou a família de um puxa mais que a família do outro. Então você vai negociando aí pedacinho da tua alma, não tem como, vai, né? E não quer dizer que seja ruim. Só que quando você separa, você se depara com um vazio, né? Quem sou eu sem estar na companhia daquela pessoa? E isso você só vai descobrir depois que você estiver só. Mas a gente sabe ficar só? Ah, tem que saber. Porque quem não fica bem só, não fica bem com ninguém. Por isso que às vezes a gente foge para tentar preencher o nosso próprio vazio, né? Foge para relações que até não são pra gente. Não, é uma nuvem. Você joga uma poeira, sabe? Porque você se escora no outro. Muitas mulheres têm medo de viver sozinhas. E acabam Tem medo do futuro, então aí aceita qualquer coisa. E é isso que a gente não tá mais podendo fazer. Por isso que para entrar numa relação você tem que entender muito bem o que você é, ter uma autoestima muito firme, porque é muito fácil entrar num relacionamento tóxico, por exemplo. Ninguém tem uma autoestima tão blindada assim, sabe? Nem Mas eu, Leonina. pelo menos não. Pelo menos quando você souber muito bem o que você não quer, eu acho que já é quase todo o teu caminho andado, né? Quando você fala, isso eu sei que eu não quero. Agora, o que eu quero? A gente tem uma imagem assim, eu quero tanta coisa boa, Sim. né? Mas também não dá para ter tudo. Ninguém vai ser, sabe, vai preencher todos os itens do teu script. É, mas às vezes não tem que ser um pouco mais fácil. Tem, mas tem que... Então, o que você tem que saber é o que é inegociável para você. Sim. O que você não abre mão? O que você não vai mais tolerar? Né? Porque a gente vai tolerando muitas coisas. Eu isso mesma tem que ser já colocado fiz no isso. começo da relação ou nas A conversas? gente acha que vai fazer tudo isso, mas a vida vai engolindo. Mas quando você percebe que a coisa já... Ah, não, isso não tá legal. Isso. Então tem que falar. Que é o que a gente vê que as pessoas não fazem. Aí começa a fazer desaforo, começa a esfriar, começa a negar sexo, mas não fala o que é que tá acontecendo. O que é que não tá bom? Por que eu tô agindo assim? Por que eu não falo? Porque, inclusive, Márcia, você dá chance do outro fazer diferente. É muito egoísta esse caminho que a gente trilha muitas vezes. Porque às vezes o outro não tá percebendo. Sabia? Eu já vi muito isso acontecer. Quando você fala claramente, é muito mais fácil pro outro O conseguir. outro não tem como fugir, inclusive, daquela realidade. Agora, se ele fala, o que você tem? Não tenho nada. Ele vai falar, pô, na Ou primeira, se eu na segunda, na pergunto terceira... e ele fica 7 dias sem falar comigo. Você vai ficar perguntando? Você não vai. E isso afasta. E você vê hoje, caiu a máscara, ele chorou. Ele podia ter dado dicas antes. Você não ia se afastar com mágoa, com raiva. A Pensando, gente ele acaba tá fazendo isso pra me desgastando. magoar. Sim. Ele tá me abandonando, ele tá me esnobando, ele não tá nem aí pro meu sofrimento, isso aí. pra minhas tentativas. Aí você vai abandonando o barco. Aí ele fala, tá vendo? Ela não gosta de mim. Gente, nunca que um casal vai se entender assim. E no fundo é comunicação. E os dois se gostando e não querendo separar. Então falta essa comunicação assertiva, né? Eu lembro de Comunicação é tudo, é o maior pilar. Comunicação, confiança. Sabe, se você não confia na pessoa, você não se entrega, você não relaxa, né? Então tem algumas coisas que são imprescindíveis num relacionamento. Mas a comunicação é o que abre e o que fecha. Se você não sabe o que está acontecendo, você vai deduzir aquilo que for interessante para você. Esse que é o problema. E o que você diria hoje para uma mulher que está passando por uma separação ou por um processo de um casamento que não está bem, não está feliz, só que ela não sabe por onde começar? Por onde arrumar ou para separar ou para tentar? Não tem... A porta de entrada é você comunicar.
que, olha, não tá legal, eu tô tentando, eu sinto você distante, eu tô me sentindo cada vez mais longe de você. O que que tá acontecendo com a gente? Você não gosta mais? Que tá rolando? Se você não fizer essa pergunta, como que você vai introduzir o assunto da melhoria daquele relacionamento? Perfeito. Né? Então, qual é a tua queixa? Você tem que fazer um inventário da relação. O que que não tá bom? Sim. O sexo, você vai, né? Ticando. Você vai ticando. O sexo tá legal? Não pode estar. Sim. Não tem como estar, porque não é Afeta, só né? sexo. Você tem que ter um caminho até você chegar no sexo, né? Então, como é que tá o nosso diálogo? Como é que tá? A gente namora, a gente se toca, a gente se beija. Tem casal que nem se beija mais. Imagina. Dá um selinho e olhe lá. Quer dizer, é uma coisa, é uma tranca. Entendeu? Então, vamos fazer um inventário. O que que não tá bom? Qual é a tua queixa? Escreve a tua queixa, eu vou escrever as minhas e a gente lê, a gente troca. Se você não quer falar, se você não consegue falar. Né? Vamos procurar uma terapia, porque tem a mediação. Tem a mediação. Né? Facilita, é uma facilitadora aquela pessoa que está lá. Né? Até para você separar com dignidade. É, verdade. Né? Então, é Que isso. não perca o respeito, que não vire uma coisa violenta. Exatamente. E nem ficar aguentando desamor, maltrato, porque acha que isso vai salvar a relação. Sabe? Ninguém gosta de quem não se respeita. Ninguém admira quem não se respeita. Sim. Quem é saco de pancada, quem é capacho. É isso, a gente tem que se gostar. Você tem que se gostar, senão ninguém vai gostar de você. E a admiração também é muito importante, né, pro casal. Completamente. Completamente. Você perde isso, assim... Se você perder a admiração, você olha e fala, pô, esse cara é um babaca. Ou essa mulher, pô, que saco de mulher que não... Quanto que a gente ouve isso em consultório? Quanto? Mas por que a gente vira chata pra eles, doutora? Porque cobra, né? É que mulher cobra muito, assim, o que você tá sentindo? Por que você tá fazendo isso? Né? Ou então, você saiu, você vai sair com um amigo e eu, não sei o quê. Então, a gente é muito de cobrar esse tipo de coisa, porque a gente vai se sentindo uns abandonos, assim, eventuais. Né? Eu vejo homens tão felizes com os amigos e com as esposas, eles são um saco. Você já viu isso? Já vi. Tá sempre mal-humorado, sempre vai, não quer, não quero sair, não sei o quê. Sai com os amigos. Acho que foi o Karnal que falou uma vez, e eu já tinha lido sobre isso numa mulher aí há muitos séculos, acho que tem uns 2 séculos até que ela falou isso. O homem, ele tem tesão na mulher, mas ele ama os amigos. Ele admira os amigos. Isso incomoda a gente também, né? E tudo bem, né? Fazer o que nós vamos fazer? Bom, um recado pros homens agora, então. Pra gente encerrar. Um recado pra eles, vai. Porque sim, sejam mais light, sabe? Eu acho que o homem, ele se obriga a ser tão durão, né? Tão durão. Não quer ficar com uma mulher, então não fique de vez, sabe? Porque as mulheres estão na expectativa de ter um relacionamento, né? Então, por que não entra na mesma sintonia? Sim. Aprenda a falar, a reclamar, a apontar o que está errado, né? Dá um pouquinho, eu acho que os homens têm que dar um pouco mais de valor para realmente a comunicação, em termos de relacionamento. E a mulher tem que entender, que é a frase do meu livro, que amor não dói. Se doer, vai averiguar, tem alguma coisa acontecendo, né? Porque não é para doer. Você pode ter decepção, você pode ter um monte de coisa. Agora, se é sofrido você se relacionar, é porque tem alguma coisa que não tá no lugar que devia estar. E quando é uma violência? Quando chega na violência? O que é a violência que às vezes a gente não acha que é violência, doutora? Então, não é que não acha que tem violência. Acha que aquilo, para aquele homem, é normal. Ele me ama, mas ele é nervoso. Eu faço ele ficar assim, eu provoco isso nele, porque a mulher até essa culpa puxa. Né? E o abuso, o relacionamento tóxico, abusivo, nunca começa com tapa na cara. Né? E começa lindo. O cara é um príncipe. Ele vê todas as necessidades, ele tá lá acessível, ele ajuda em tudo. Aí ela se entrega totalmente. Aí ele começa a mostrar a que veio. Então ele começa a esfriar, ele começa a chegar tarde,
né? Aí ela não entende o que está acontecendo. Ele era tão maravilhoso, o que aconteceu? Por que ele está agindo assim? Então ela começa a perguntar, a questionar, a cobrar. Aí ele fica nervoso. Aí ele volta tarde. Aí ela fala, bom, ele está me traindo. Aí ele fala, você me faz fazer essas coisas. Sabe, é um abuso psicológico, emocional. E culmina, talvez, no físico, patrimonial. Tem muitos tipos de abuso. Né? O gaslighting, né? Você começa a duvidar da tua percepção, das tuas ações, você começa a achar que você está enlouquecendo. Porque a gente é sempre a louca, né? E aí você tá fora porque ele te afasta da tua rede de apoio, você vai ficando sozinha, ele vai falando que você tá horrorosa, que se ele não quiser você, ninguém vai querer. Eu já peguei mulheres despedaçadas, Márcia, despedaçadas e acreditando que elas eram um horror, sabe? E que o homem, ele não, coitado, como é que ele ia ficar com uma mulher feia do jeito que ela estava, sabe? Para você reconstruir isso, ajudar, não é brincadeira. Aí ela vai tão ferida para a vida, ela volta para a vida, tem dificuldade para confiar novamente, né? Então a gente vê muito isso, infelizmente. Por isso que eu escrevi O Amor Não Dói. E é por isso que é importante a mulher não deixar chegar nesse ponto, porque a reconstrução é muito mais difícil, né? Quando o homem destrói tudo seu, né? Sim. E a mulher também tem que entender que é claro que nós somos seres que gostamos do amor, a gente precisa, a gente vive, a gente gosta de família. Mas a mulher não perde valor se ela não tiver ninguém ao lado. Porque também aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha é o que de pior ela pode fazer com ela mesma. Olha, com essa frase que foi um tapa na minha cara, né? De Mas todas nós. Mas é muito bom ter alguém. Mas o que a gente não pode é abrir mão da gente. Se para ter alguém você tiver que se esquecer, se abandonar, se colocar em último plano, fique só. Melhor coisa que se faz. Seja exemplo para o seu filho, não é? Verdade. É isso, querida. Mas no fim dá tudo certo. No fim dá tudo certo, fim dá. doutora. A gente sai mais forte de tudo isso. Sai. Muito obrigada. Imagina, pela foi uma sessão de delícia. terapia. Foi uma sessão de terapia minha e de vocês que estão assistindo aqui o MDcast toda quarta-feira. Onde é que a gente encontra? Agora eu vou fazer collab, tá, Ana? Já tô avisando aqui. Não, o canal da doutora bombando. Tem live, eu fiquei sabendo agora, né? Toda quarta-feira. Às vezes a gente muda um pouquinho quando tem alguma coisa, como hoje, por exemplo. Então vai ser na sexta, mas toda semana a gente tem live, aí respondo perguntas, sempre sobre relacionamento, né? As minhas seguidoras são maravilhosas. E os homens estão chegando também para as lives, coisa, né, Ana? Que a gente não tinha. Uau! Hoje eles estão vindo. Eles estão mais interessados, então. Eles que também ótimo. estão interessados. Que bom. E eu quero homens com a gente no canal, porque vocês são muito importantes também. É isso aí. Não a gente não faz nada. A gente quer a união, ninguém Exatamente. quer. Não é competição. Não Chega é competição. de competir. Chega. Obrigada, Vamos nos unir. viu? O livro tá à venda lá na Amazon. Acho O Amor Não Dói. Perfeito, amor não dói, gente. Com essa frase a gente se despede. O MDcast é feito aqui no estúdio Soul Roscast, com Rafa, que tá sempre acolhendo todos os meus convidados, com o melhor equipamento, com melhor luz, som, pós-edição, produção. Então o seu conteúdo pode ter um outro nível aqui no estúdio Soul Roscast, tá? Vou deixar o contato para vocês conversarem com o Rafa. E na semana que vem a gente volta. Beijo, beijo. Tchau, tchau.